Nós vamos iniciar a tarefa de hoje, como sempre, orando a Deus, pedindo bênçãos para o nosso esforço. E antes disso, lembrando aos companheiros que o desconforto está aumentando um bocadinho, mas se Deus quiser, breve, a gente aguarda e espera que melhore um bocadinho o conforto dos seus, tá bom? Senhor e Mestre Jesus, no início de nossa atividade desta manhã, colocamos-nos em prece com que agradecemos pela oportunidade que nos abre novamente de podermos trabalhar os assuntos de que tanto carecemos. E pedimos, Senhor Jesus, que nos abençoe, ajudando-nos em nossas reflexões, amparando-nos em nossas deduções, a fim de que possamos, nos fundamentos da fé raciocinada, implementar as mudanças de que necessitamos na fixação de novos valores que nos garantam segurança e paz. Pedimos que nos guarde em nossa atividade, ajudando-nos a formalizar com autenticidade o ambiente nos fundamentos do entendimento e da fraternidade, a fim de que a espiritualidade encontre ressonância em nosso ambiente. Envolvemos quantos aqui não puderam estar conosco nesta manhã, bem como envolvemos ainda aqueles que sabemos necessitados, que vêm nos solicitando os recursos da prece, da assistência espiritual. Que as luzes superiores estejam conosco, ajudando-nos, e que elas possam se estender em favorecimento da humanidade. Que assim seja. Vamos iniciar. Eu vou fazer a leitura de alguns versículos do capítulo 3 de Gênesis. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O texto lido já dá para a gente retomar a linha aqui do nosso estudo. O primeiro versículo, nós trabalhamos muito com a expressão astúcia.
a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Nós estamos notando que os animais que foram nominados por Adão lá no capítulo 2, no versículo 19, eles não representam apenas uma linha a definir acidentes de percurso para o processo da humanização. Desde a passagem do ser pelos reinos inferiores, inclusive do reino mineral, onde nós vamos encontrar elementos que definem determinados valores que pesam no nosso psiquismo ainda hoje, a passagem pelo vegetal, a passagem pelo reino animal, expressam também componentes ou registram em nosso psiquismo, pelo processo repetitivo automático, determinados padrões que vão vigir na personalidade, definindo para nós ângulos que acabam tendo que ser a tempo certo reeducados, reexaminados, reconsiderados e redirigidos. É por isso que existem temperamentos diferentes que vêm desde a retaguarda. Então hoje, quando Jesus define que nós deveríamos ser sagazes como as serpentes, simples como os pombos, já dá uma ideia que Jesus quis definir. Não é isso? Ou seja, o pombo tem uma característica de simplicidade e a serpente uma característica de sagacidade, de astúcia, até no seu processo implementado de autodefesa. Então, dentro disso, nós não podemos esquecer desses valores que pesam de modo profundo. Até num estudo mais aprofundado da evolução, nós vamos notar que, obviamente, a gente analisa na estruturação do nosso equipamento físico, da nossa estruturação fisiológica. Nós podemos aprender que as células que estão pelo impacto do centro cerebral, cooperando esse centro com as suas energias na diferenciação celular, a gente pergunta assim: qual a origem, qual a faixa experimental básica que uma célula do pulmão ou das vias respiratórias tem de diferente com uma célula que reveste o tubo intestinal, ou de uma célula que trabalha o campo da nossa cobertura, da epiderme? Temos diferenças. Não é apenas pegar elementos todos zerados e transformá-los dessa da tal forma. Até para fazer um determinado elemento de nossa linha direta de ação, a gente procura pedras diferentes, não é assim? Então tem a origem é a pedra, mas nem toda pedra é a mesma pedra. Então nós temos o granito, temos o basalto, temos todos os elementos aí que realmente vão diferenciar. Então nós podíamos, como nós fazíamos lá na retaguarda, dialogávamos no estudo pequeno de evolução. É evidente que uma célula pulmonar possivelmente tenha sido no reino vegetal aquelas que constituíram as folhas, onde se operavam as linhas naturais de uma própria respiração assimilativa de elementos que pudesse garantir a chamada fotossíntese, né? Então assim nós vamos compreendendo. Quer dizer, uma célula constitutiva de uma raiz de uma árvore tem determinados componentes que uma célula que trabalha, vamos dizer, a flor, deve ser diferente. É uma questão de dedução, dentro da linha da fé raciocinada. As interrogações são componentes instauradores da busca. Será que é a mesma? Então, da mesma forma dos frutos, com as suas, uns frutos mais, vamos dizer, de expressão mais grosseira, outros frutos mais suaves, não é isso?
e assim sucessivamente. Nós estamos fazendo isso para poder concluir nada, não. É abrir para que a mente de vocês saibam trabalhar com o pé no chão. Quanto mais sensibilidade vamos apresentar no campo das nossas deduções, mais pé no chão para não entrarmos em devaneios. Estamos vendo coisa que efetivamente não tem nada a ver. Então, a astúcia da serpente é que definia o ponto. Por ser astuta, vamos dizer, tem que ser conduzida e administrada com cuidado. Então, esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim, definindo um processo de elaboração de ideias. Porque a serpente, representando forças inferiores, mas acentuadamente capazes de elaboração, ela age com um campo racional, para poder implantar o que bem entende no seu espírito, na sua intimidade. Então fica o registro aqui. Falando-se em fruta aqui, pelo amor de Deus, vamos entender que não é maçã, não. Falando em árvore, vamos entender que são personalidades, com a sua produção específica. Quem diz isso é Jesus. Não se conhece a árvore senão pelo fruto. Ele quer dizer, a gente sabe quem é aquela criatura por aquilo que ele está apresentando no seu plano de frutificação. Então, da mesma forma, nós vamos observar essas características. Tem criaturas que têm uma alta dose de força. Outros têm pouca força, mas têm uma capacidade mental privilegiada. Não é isso? E assim sucessivamente. Então, e assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim. Então a mulher, representando a elaboração intrínseca da criatura, responde com clareza o que ela entendeu. Do fruto das árvores do jardim comeremos. Ainda falou no plural. Não falou comerei, não. Comeremos. A mostrar que esse comeremos diz respeito a todas aquelas individualidades que tiveram a sua estrutura informativa, a gama de conhecimentos que entrou, essa gama de conhecimentos em processo de prostração, no caso de prostração mnemônica, de memória, e ficou tudo isso embutido. Então, o que acontece? Nós estamos ainda falando de um sono de Adão que estava entrando em processo de despertar. Então, quando a Eva é criada, o Adão desperta. Ele estava absolutamente hibernado nos seus recursos. Ele tinha que lutar para viver. Então, ele estava prostrado, então houve a abertura. E nessa abertura dos planos intrínsecos de consciência é que a Eva manifesta, mostrando que o processo de hibernação funcionara. Tanto que ela deu o atestado, de todas comeremos. E ainda acrescentou no versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ela não deu aqui que abre a ciência do bem e do mal, nem abre da vida. Porque isso é uma questão filosófica proposta pela espiritualidade no capítulo anterior. Aqui ela dá dentro de uma linha decodificada pelo entendimento dela. Então, o que trouxe o grupamento adâmico para cá foi exatamente a exacerbação, aquela posição exacerbada, uma expressão mais fácil de dizer, dos valores do intelecto. Porque quando usava a questão do sentimento, é colocando o sentimento a serviço da intelectualização. Então o que ocorre? Ela definiu que realmente não comeremos dele nem tocaremos, para que, aliás, do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele nem nele tocareis, para que não morrais. Então isso estava gravado. Por quê? Porque o chamamento dos seres, como acontece para nós hoje,
é um processo não mais tanto de escolha de religião ou de escolha de linhas operacionais quanto ao espírito. Eu costumo dizer, pessoalmente, em determinadas ocasiões, que nós não estamos aqui nesta reunião, no campo espírita, por exemplo, por uma opção religiosa, não. Isso até pode existir, mas não é a causa básica. Muitos vêm ainda com esse componente marcando a sua presença aqui. Mas aquele que conhece a doutrina e se recolhe à doutrina na busca de aprendizado, ele nunca vai falar de religião nenhuma. Ele vai olhar para uma pessoa amiga que frequenta uma religião até estranha, é o que ele precisa no grau evolutivo dele. Vai ficar assim, a minha é mais importante que a sua. O que fala a minha é mais importante que a sua. Até por dedução íntima, ele está mostrando que ele está, vamos dizer, suscetível de falir. Porque aquele que não compreende o contexto, ele está sujeito a pisar na bola dentro do próprio contexto. Então ele tem que saber isso. Como tem que saber também. Eu sou espírita hoje, mas se eu tiver um débito junto à Igreja Católica sério, a próxima ou a outra vai ser no sacerdócio católico. A gente tem que pedir desde agora, ajuda para que eu não faça bobagem lá. O Emmanuel, o nosso tutor aqui, Damiano, em 1617, Emanuel da Nota, em 1517, antes, um século, como padre. Na época do Francisco de Assis, no final do século XII, estava ele lá como cardeal de São João, no papado de Nossa Terceira. Que negócio é esse? Não é negócio não, é caminhada evolucional. Então, por quê? Ele tinha uma ótica já se abrindo de maneira mais efetiva e coerente, ele ia pegar, mandar comprar armas para combater o catolicismo e lidar com ele? Não, ele tem que entrar lá dentro. É uma questão natural. Então vamos devagar com esse esquema. Você podia explicar de novo a questão como está escrito? A Sara perguntou semana passada, que no versículo 9 fala que a árvore da vida no meio do jardim. Dá a entender que dessa poderia comer, e não poderia comer da árvore da ciência do bem e do mal. O senhor falou aí agora, mas eu não peguei bem. E a Eva fala aqui que da árvore no meio do jardim não pode comer, né? É porque uma coisa é o contexto criado pela misericórdia, inclusive com os seres. Outra coisa é você dentro do contexto. Então aqui, a visão da Eva é que o centro do jardim intrínseco dela, que é refletido na exteriorização dela, não é a árvore da vida ainda. Ela está presa às condições racionais ainda que trouxeram isso para cá. Então nós temos gente que o centro da árvore dele, aliás, o centro do jardim dele é a ciência, mais nada. Tem outro que é a religiosidade, que é o centro do jardim dele. Vocês estão entendendo? Tem outro que é a assistência social. Fugir disso na caridade, não. Esse é papo furado, é discussão filosófica. O centro, você que elege. Você que responde. Deixa de se preocupar com a lei que vem do Pai, faz a sua própria lei. Exatamente, é nesse sentido. Agora, então, o importante aqui é a astúcia da serpente, que percebeu a falta de coerência com as determinações do alto e dá o bote. Exatamente. Porque ela, no despertar, se não tivesse desperto, não tinha nenhum valor o papo da serpente. Despertou. Ao despertar, começa a emergir a instintividade dirigida, vamos assim, com alguma direção de interesses da parte do ser. E, ao mesmo tempo, abre-se aquele componente impresso na intimidade da criatura, da nova linha a ser seguida, aquela que é mais interessante seguir. Partindo não no processo operacional, mas inicialmente como o início de toda didática é os não. Menino põe a mão aqui, não põe a mão não. Põe a mão aqui, não pode pôr a mão aí. É o não. Para depois entrar a didática
definindo caracteres implementadores, que é diferente. Então, nisso não. Mas disso não comerás, não fará isso, não tirarás aquilo. Então, é nesse sentido que está aberto aqui. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso aqui já começa a apertar. Não é isso? O que é que está acontecendo aqui? Porque o processo da vinda deles para cá não é apenas uma desobediência às leis, não, no seu sentido educacional. Não. O grande desafio do capelino aqui é o campo, não do resguardo, mas o campo operacional, no bem. Quando Kardec definiu, exatamente no meio do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, o fora da caridade não há salvação, gente, chega de ficar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso comer dessa árvore, não posso comer desse fruto. Não é para aí. Não é para aí. O momento agora é saber o que se deve fazer. Não é o que se deve evitar. Porque fazendo evita. Porque só se desativa um caractere negativo implementando um outro caractere de ordem positiva. Porque todas as vezes que nós entramos no plano religioso de tradição, nós tamponamos a soma dos valores e eles vão se acumulando. É como se eu resolvesse tampar uma curso de um rio, fazer uma barragem, a água vai aumentando, eu tenho que reforçar a barragem, aumenta, chega num ponto que há uma luta entre a força das águas e a eficiência da minha barragem. Aí você já pode saber o que deve acontecer. Sabe uma coisa? Desiste, não toma nada não. Daqui a pouco está fazendo hecatombe. E o desastre é implementado. Agora, se ele começar a fazer as pazes com as águas, ele começa a drenar a água. Ela pode transformar-se numa fonte de energia, sem que ela fique represada. É nesse sentido. Então, o que Paulo fez, ou não? Paulo fez isso, né? Aqui. Então estava programado que ela teria que comer mesmo para que abrisse os potenciais. E ela dá prova do certo, do errado e do positivo? Dá porque na defesa dos seus interesses, nas falhas que a consciência, vamos dizer, dita, o que acontece? A pessoa se sente culpada. Agora, no momento em que ela começa a colocar toda a linha instintiva a serviço dos seus interesses, aí que complica. Então ela foi convocada a aplicar com equilíbrio e eficiência os padrões que possuía. Programado para comer não é bem o termo, não é? Não, não é programado. Ela teria que experimentar para que dilatasse algo dentro dela. E ela iria, assim, ou o certo e o errado, né? Senão ela não teria desespero, não se desnudaria. Aqui atrás, Marlene, está definindo como acontece na doutrina espírita hoje. A doutrina espírita está ensinando a gente para a gente operar com eficiência. Agora, aquele que não quer nada com aprendizado e quer continuar fazendo o que sempre gostou de fazer, daí a pouco que era lícito para ele torna-se lícito. É um desafio, né, da gente ir à frente. Então nós estamos aprendendo para poder trabalhar com eficiência e trabalhar com discernimento. Porque o que está abrindo os olhos nossos não é o conhecimento filosófico aplicado no bem, não. O que tem aberto os nossos olhos são a aplicação com conflito de consciência, o resultado vem e abre os nossos olhos pela dor. Nossa abertura íntima tem sido por cirurgias dolorosas, sem anestesia às vezes. A nossa felicidade só vai ser curtida no futuro, sempre por aquilo que... Felicidade nunca foi base, ela sempre foi consequência de... Não há felicidade básica. A felicidade básica ela é um campo de esperança. E ela está em todo o contexto filosófico da misericórdia divina. Então eu era feliz e não sabia, sempre vai vigir. Sempre vai, porque o dia que tirar o ponto de referência da sua felicidade, ouça bem, você perde até o interesse de viver.
O que você está perguntando está na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando fala que o aperfeiçoamento é indicativo, com base na verdade. E é nesta proposta que nós vamos encontrar a pura e eterna felicidade. Mostra que ela existe, mas nós não a conquistamos ainda. É isso que os filósofos querem dizer com o eterno vir a ser? Exatamente. Ao vir a ser, nos mostra o seguinte, que nada, você pode construir muita coisa no campo das opções, das estratégias, você constrói o caminho por onde você vai passar, mas o que te impulsiona para você chegar nos objetivos são as próprias leis que regem o universo. Você pode usar a força de gravitação de maneira inteligente. Você pode usar as demais forças, a nuclear forte, a nuclear fraca. Um usa a chuva para poder fazer depósito de água potável para beber. O outro usa hoje o sol para poder evitar o pagamento da cota mais alta da CEMIG. Está mudando as forças. No final é isso. As forças manam, operam no universo com toda a presença. E desde a retaguarda nós estamos vendo os homens na roça, quando criou lá aquele sistema que fica batendo o carneiro, né? Alguém descobriu o carneiro, né? Que a própria força da água dá aquele impulso e joga ela para cima. Então são favorecimentos do nosso despertar e do nosso encaminhamento de Deus. Ok? Pode ir para frente? É só de quem? Fala. Deixa eu posso fazer uma relação, né, com umas palavras de Jesus com relação a quem está do bem e do mal. Quando ele disse que dias virão, seus inimigos te acharão. Repete para mim. Quando Jesus fala, dias virão, seus inimigos te acharão, te colocarão em trincheira. Quando você tem a posição do conhecimento da ciência do bem e do mal, talvez eu pudesse fazer essa referência do que Jesus disse. É porque normalmente é o valor que você trabalhou com ele que vem um encontro seu gerando dificuldade e sofrimento. Então chega num ponto em que o que nós estamos aprendendo que é administrar o contexto. Você, em vez de administrar, você quer trabalhar na resistência. Toda resistência atila o inimigo. O segredo da evolução é administrar, não é resistir. Você resiste, você cria. Porque não tem resistência sem, vamos dizer, atacar a pessoa, se ferir a pessoa. Então, o resultado, pelo conhecimento da lei, você infringe a lei e recebe a resposta da própria lei te machucando. Então, entre o amor, entre a lei e a ignorância, a lei é o amigo, a ignorância é o inimigo. Entre o amor e a lei, o amor é o amigo, a lei é o inimigo. Vocês estão entendendo? É assim que vai havendo a linha de gradatividade do avanço do ser. Fala, Eunice. Então eu posso estar entendendo que a minha dificuldade é não compreender que eu fui criada perfeita, é descobrir essa perfeição dentro da maturação desses momentos que a gente está vivendo aqui, e aí a gente vai trabalhando essa osmose e a gente vai fazendo essa purificação, porque aí eu vou estar entendendo que tudo que eu faço está na direção da perfeição, porém eu tenho que descobrir em mim isso. Porque senão você não evolui. Só que você usa, em vez de você falar foi criada perfeita, vamos analisar o que o Espírito ensina. Existe uma perfeição potencializada e existe uma ignorância de base. Certo? Então você tem que descobrir. A primeira coisa para você poder adquirir a sabedoria é reconhecer que você é ignorante. Enquanto você não testar, sem trauma, sem pessimismo, sem complicação, que você precisa aprender, que você não sabe, aí você abriu o terreno para aprender. A consciência da necessidade é ponto básico de qualquer evolução consciente.
Se você não entende que você é pobre, você nunca se enriquece. Porque o que acha que é rico já está estacionado no galardão da sua pseudo, vamos dizer, enfoque. Okay. Mais algum pode ir para frente, né? Porque Deus sabe, repetindo, que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Quer dizer, cada circuito, cada laçada da espiral que define a queda no erro, o erro tem uma função didática. Nós costumamos dizer aqui que toda orientação na intimidade do lar, quando o pai e a mãe ficam lá preocupados com os filhos em crescimento, não faz isso não pode. Nem sempre é porque o pai e a mãe conhecem, é porque o pai e a mãe já passaram pelos problemas e debaixo do temor de que o filho revivencie aquilo, eles então ensinam. E a maioria dos valores que nós detemos ao nível do conhecimento não vieram em linha reta, vieram em linha quebrada. O que é isso? Em linha reta é quando eu leio, uma pessoa, eu sento do lado, acontecia muito isso, né? Fala pra mim. Quem já leu o Khalil Gibran, já leu lá? Como é que é no livro dele? É o... Jesus do Filho. Não, mas o profeta fala-nos dos filhos. Ela analisa uma pessoa do lado de uma pessoa que tem tirocínio. Os vossos filhos não são vossos. Ensinou do apego. Mas chega até hoje, depois de não sei quanto tempo, sempre foi ensinado assim. Aí chega hoje, a gente vive um problema, aprendeu. Eu já sabia, mas não aprendeu naquela época. Teve que passar pela experiência. Então, nessa encarnação, ele fala sobre família com facilidade. Certo? Porque levou tanta pancada, trouxe tanto de sabor, que realmente ele aprendeu pela ingestão do fruto da ciência do bem e do mal, e que deu para ele, no retorno, o conhecimento. Então, analisando. A lei de causa e efeito é detonadora do conhecimento. Agora, a lei de causa e efeito, para nós, examinando-a daqui para lá, ela responde na base da causa. Tem que pagar. Errou, paga. Acertou, recebe os louros. Agora, de lá para cá não existe isso, porque Deus não cobra. Ele não cobra. São as suas leis que operam. Então, atrás da lei mais dura no campo da ação e da reação, funciona o componente didático da aprendizagem, da didática, da pedagogia clássica. Atrás de uma lei de causa e efeito, por mais sofrida que ela se expresse no cumprimento dela, tem um recado de aprendizagem. É para essa finalidade. Então, isso nós temos que estar atentos. Quem levantou a mão lá? Aí atrás, você queria falar também? Quem levantou a mão agora há pouco? Você quer falar também? Então, só um bocadinho, Olenta. Pode falar. A questão? Não, não é a lei. Ele não é a lei, não. Ele tem as leis que demandam da inteligência e da sabedoria dele. E todo o processo, em tese, nosso, dentro desse contexto, de uma aprendizagem em cima dos próprios valores, das próprias manifestações do dia a dia, nós começamos, como falamos de vez em quando aqui, a operar sob a ira de Deus. O Apocalipse fala da ira de Deus. O que é a ira de Deus? É o retorno da lei. Entendeu? Então, normalmente, é o exemplo que eu dou de vez em quando. A pessoa utilizou a mão de modo inadequado numa vida. Foi uma autoridade, vamos dizer, irreverente, espancava. Chega na vida espiritual,
depois de sofrer que a consciência já estava mais sensível, ele descobre que cometeu coisas que ele não devia em sã consciência. Então ele pode, diante da lei que é matemática, porque o dia que a lei não for matemática, o universo entra em crise. Porque até o não sofrimento por causa da lei indevidamente vivenciada ou aplicada, tem misericórdia. Porque está no Evangelho, o amor cobra a multidão de pecados. Mas ele está indiferente. Mas chega lá e ele cai na real. Como é que eu faço? Vou ter que levar pancada, eu dei mais de 500 pancadas. Eu tenho que ter 500 retornos? Não. Aí entra aqui um exemplo que eu dou de vez em quando, que eu tenho que repetir, porque tem gente nova aí. Você vai reencarnar, vai ter conhecimento da doutrina espírita, que é uma doutrina nova. Vai estar preparando agora. Tem 150 anos que o primeiro livro foi editado. Mas lá tem um campo vasto para você operar. Você vai entrar, vai para a evangelização da criança, depois vai ter, já maior, você vai fazer um curso de passe. O que é isso? É ajudar o semelhante pela prece, imposição das mãos. Aí, daqui a uns 30 anos, ele está aí, dando passe. Está leve, ninguém é segureza. A vida dele é o dia da reunião para ele dar passe. E eu estou lá recebendo o passe dele. Vai estar esticando as mãos lá e orando, de olhos até fechados, para não perder a vibração. Senhor, me ajude, que eu ajudo essa pessoa, que está sensibilizada. E entra aquele esquema que eu digo. Cada vez que ele faz assim, emenda uma pancada. Antes ele levantava a mão para bater, hoje ele levanta a mão para abençoar. Isso é o amor cobra a multidão. Então começou a solidariedade dele para com o semelhante, começou na ira de Deus, em cima da lei. Ele está preocupado em resolver o problema dele, íntima consciência bate. Mas depois que ele já tinha dado 500 pancadas, já deu 700 passos, é como se ele já estivesse começando a sentir bem. E começou a operar no livro do amor. Entendeu agora? Por isso que começa na ira de Deus. Então, se não tivesse conhecimento da reencarnação, fica difícil. Olinda. Aqui coloca o seguinte. Bom, primeiro, eu faço o pressuposto que, queiramos ou não, nós vamos evoluir. Nós temos um Deus interno que nos conduz. Aí, quando ele entra em contato, Adão e Eva, com a árvore do bem, o princípio do bem e do mal, quem faz isso, ele ativa esse processo com a serpente, que seria o próprio Deus, mas no seu estado mais primitivo. Você concorda comigo? Né? De início. Né? Isso é uma coisa que eu acho interessante. Mas por quê? Mas por que é a serpente que tem que ativar? Porque na realidade, toda a gama de nossos desejos, que são os campos instauradores do processo de busca da gente, quem efetivamente quer, a tendência é sair dos valores condicionados que nós possuímos. Então a serpente representa toda a estrutura fundamental da evolução humana. Tanto que nós comentamos na reunião passada, não foi comentar, comentamos, né? Que ela está presente na própria estruturação fisiológica da individualidade. Ela está enrodilhada no cérebro, no encéfalo, perfeito? E desce pela coluna, terminando no cóccix, onde está a conjugação do centro genésico, captando a energia magnética do orbe, das forças inferiores. Então a tendência é você julgar todas as estruturas, vamos dizer, condicionadas do seu equipamento. Certo? Então o grito íntimo é assim, comida, porque as células querem comida através do sistema de alimentação. Não é isso? Fazer isso, fazer aquilo que é o que você traz. E entra o processo do mas, que é componente didático, de cerceamento no campo seletivo. Porque não há educação sem linha seletiva. Então o que ocorre? O mas está citado várias vezes aqui, é o componente que está obstaculando a manifestação automática da instintividade do ser.
Aí o mas, essa palavrazinha simples, é a que redireciona caminho. Eu vou fazer regime a partir de segunda-feira e entro firme. Aí faço segunda, terça, quarta. Na quinta, o mas já apagou e a instintividade vem, eu não aguento, e alimenta de todo. Né? Então, a expressão do Evangelho, tudo é lícito, é por isso, porque tudo pode, não tem nada que é proibido. Está no universo, é utilizável, mas nem tudo convém. Embora a gente olhe alguém cometendo um deslize na nossa ótica, é a vida dele. É o entretenimento que mantém a vida dele. O que eu vou lá tirar dele isso? Nesse campo não tem Para nós é que é uma complicação. Vai fazer o que ele está fazendo. E aguarda. Eu sabia, não tinha outra alternativa a não ser comer essa árvore. Era uma condição que levava ao crescimento. Né? Como é que é? Por que ele proíbe? Ele proíbe, mas a proibição dele está na seguinte linha. Está na linha de alimentação da árvore da vida que ele não proibiu. O que é alimentar da árvore da vida? É você trabalhar amor e não trabalhar justiça. Se você colocar na sua mente assim, eu tenho que fazer o bem, que eu tenho que levar minha felicidade a preço que for, você está falando bobagem. É comércio. Vocês estão entendendo? O Evangelho é claro. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Isso é a premissa básica do campo vibracional que eu tenho que alimentar. Então eu deixar de comer das árvores do bem e do mal e não operar com a árvore da vida, eu estou alimentando dela, da ciência do bem e do mal, no plano da inconsciência. Ele sabia que a gente ia comer. Só que ele sem dúvida. É um processo de conscientização, não é um processo, vamos dizer, aplicativo natural. É de consciência. Então, essa proibição, ela pode ser entendida como eu não devo? É. Só que eu não devo. Quando você deve, para garantir o não devo, você deve fazer alguma coisa. Então, como você está dentro de um plano mercantilista ou de comércio, você tenta não devo e cercear. Todo mecanismo que oblitera, que obstaculiza ou, vamos dizer, a instintividade do ser, ele tem uma função irreverente, ele vai aumentando, porque é um fluxo que demanda. Então, sempre que você falar não devo, então eu devo o quê? E aplica. Então, esse você tem que levar em conta, todos nós, porque o processo, a vida exige, é uma dinâmica, a vida é um movimento, a vida não é estática. Tenta falar, Deus. Então, o pecado, na verdade, demonstrou a coragem da Eva em agir. O pecado hoje, demonstrou a coragem da Eva em agir. Muitos de nós ainda estamos adormecidos. Não certo. temos coragem nem de entender. Porque isso aqui que nós estamos analisando está, como nós já comentamos, gente, no despertar do sono que eles estavam nele. Sabe que despertar é esse? Nós todos somos na posição de Adão aqui hoje. A reencarnação é uma imersão adâmica dentro dessa configuração que eu estou mostrando. Ou você se lembra do passado? Só Deus sabe quem é atrás de cada um de nós aqui. Certo? E tem muita entidade aqui perto assim. Quem diria? Não tem 100 anos, tem 80 anos. Olha o que ele era e que ele está tentando ser hoje. Mas é o fato de prostrar para que haja o acordar. Certo? Por que há tanta atividade no adolescente e no jovem? E que vai reduzindo essa idade cada vez mais na medida que a evolução avança? É porque na realidade ele está praticamente prostrado nas suas linhas mnemônicas de passado. Então ele passa um processo de prostração psíquica, restringimento do perispírito pela vamos dizer, contração, pela compressão dos seus recursos, e isso leva à prostração
o conhecimento que se apaga. Então ele fica mais na linha da instintividade de vida. Então no início da vida dele é um mata-borrão. Tudo interessa para ele, ele só recebe. Ele utiliza pouco a linha, vamos dizer, a linha analítica para analisar isso ou aquilo. Tudo é bom para ele. Agora depois ele começa a interagir no processo. Aí ao despertar, quando ele começa a notar, papai não é o que eu achei que era, papai está muito para trás, mamãe está segurando, aí começa a pôr as garras de fora da personalidade dele. Por isso que Kardec define na questão 383, de que a criança encarnando, o espírito encarnando-se para se aperfeiçoar, ele nesse período da infância mais acessível às impressões que recebe, para que deve estar atentos os incumbidos de educá-lo. Agora, ao educar uma criança, nós não estamos formando um caráter. O caráter é formado pela autoridade moral do preceptor, do educador, do pai, da mãe, do professor, porque ele circula em energias sutis, não circula em elementos decodificados de fora. Estou falando complicado ou deu para entender? Ele pode sair depois de passar 8 anos estudando com a gente, acentuadamente letrado, mas o mesmo com que ele chegou aqui. Agora, se o educador deixar circular amor, ele inocula na intimidade do educando componentes que, quando for viver uma experiência entre a instintividade dele e o que ele aprendeu, ele fala, faço isso em homenagem ao meu professor. Ele não fala não, mas opera debaixo dessa sutil vibração de segurança. Não sei se estão entendendo. É como a gente fala às vezes, só um tiquinho para ele. A gente fala às vezes assim, eu lembro do meu avô, quando era menino, falava isso. Ele falava dentro dos meus olhos. Ele estava correto. Quer dizer, nós não guardamos, passamos 30 ou 40 anos com isso apagado, mas na hora certa veio. Então, o processo educacional, no campo dos valores morais, por exemplo, que não pode ser diferente do educacional, ele funciona assim. Quando há uma educação segura, o ser conduz a sua vida com 2 valores. Então, a Eva já apresentava duas linhas. Ela, quando dialogava com a serpente, ela estava doida para comer da sendo bem do mal. Doida para comer daquele fruto. Mas ela respondia, meu Deus, ajuda para que eu não caia novamente. Você falou para não fazer, e eu estou achando que pode. A serpente diz que pode, eu não pode, então comeu. Esse é o drama entre a orientação trazida de fora para dentro, no redirecionamento de componentes, na formação de um caráter renovado, ou de uma estrutura renovada no campo moral, e a repetição sistemática das nossas tendências condicionadas no espírito. O diálogo dela, seu Honório, então, era a razão intrínseca. É o nosso diálogo. Isso é feito também. É o varão, né, Honório? Isso é feito na pessoa dentro do ônibus, assim. Eu vou lá ou não vou? Pelo que eu pedi, não devo ir, mas eu estou com vontade de ir. E vou, invento, vai, manda argumento e vai. É a serpente. Em muitos momentos. Volta um pouquinho que a Olinda falou, porque para mim ficou meio confuso. Agora mesmo eu volto. Tá? Se alguém falou aqui, Honório, quem foi? Freitas, desculpe, Freitas. Nós temos lá em cima, né? Espírito, da mágica, essa é a condição primária, né? E segundo, instruiu. Sem dúvida. É só através do entendimento que esse processo de insight vai acontecendo nas reminiscências mnemônicas que nós temos como registro passado. Senão a gente não faz, não ultrapassa esse gap, esse ato existente entre vivenciações anteriores e agora. Então, esse instruído é que vai, como diz lá a Platão na teoria da reminiscência, né? Nós sabemos tudo e precisamos relembrar aquilo que está acontecendo. Exatamente. Agora, existe o seguinte, Freitas, o que você está trazendo aí do Amairas. Se não tiver uma opção para o time que a gente vai torcer, não adianta, não. O que é isso que quer dizer? Nós temos que nos bandear para esse lado de cá. Por isso que eu falei buscar primeiramente o reino de Deus. Isso é uma premissa que, se não houver isso, fazer o quê? Ficar na linha entre os dois? Aí nós viemos de conflitos.
Hoje de manhã eu estou uma coisa, de tarde eu estou outra. Não, tem que ter um enfoque. Porque se eu não escolher entre o bem e o mal, entre a luz e a treva, entre o amor e o ódio, não adianta que eu vou ficar gastando tempo dos outros e estendendo sofrimento pelos séculos. Temos que ficar bem atentos relativamente a isso. Então é isso. Bom, eu estou tentando melhorar. Já é um bombeamento, não é isso? Qual que é a sua postura? Tentar melhorar. Por quê? Porque eu sinto que eu não posso ser mais. A minha ética já não é a mesma da sociedade comum. A maioria das pessoas está aqui, você está de acordo com o que está vendo no mundo aí? Não, esse mundo aí me deixa doidão. Quer dizer, ele está sentindo que o mundo é do povo. E ele é do povo que pertence à mesma população. Mas ele não pode alimentar do mesmo material que o povo alimenta. Entendeu? Que material é esse? Ele chega dentro de casa, a mulher fala assim, você acredita que eu cheguei na janela e meu vizinho bateu a janela em mim? Não pode acontecer? Alimentação do povo. Aqui não presta mesmo não sei o que, você fecha aqui, bate lá, quando ela chegar você faz. Esse é o alimento que foi sugerido para ele. Mas entra o mais aqui, né? Vai com calma, ele devia estar meio chateado e tal, então a gente vai e cumprimenta de leve e tal. Aí no fim não teve nada, foi um acidente lá, que ele estava chateado que o vento bateu, quebrou a jarra lá, ela bateu lá, nem viu que tinha gente vendo do outro lado. Quer dizer, então temos essas linhas opcionais de postura pessoal que define a nossa própria caminhada. Ok? Quem mais falou? Cara, nossa, muita gente. Espera só um bocadinho, fala você. Nós temos que acelerar porque o assunto está parado aqui. Vamos lá. Como é que é? Como? Como se tenta interpretar a vontade de Deus no sentido humanizado, se Deus fizesse isso, se Deus fizesse aquilo, se Deus determinou isso e aquilo, na verdade não seria que a presença de Deus, na verdade, não está no despertar da consciência, aí simbolizando por Adão e Eva, em vez de tentar determinar a vontade de Deus, que Deus determina a vontade dele quando nós nos conectamos, não de forma intelectualizada. Eu acho que o princípio aí não é tentar entender a Deus quis dizer isso, Deus quis dizer aquilo, Deus quis dizer aquilo outro. Não seria humanizar a tendência. Mas você sabe que isto, dentro dessa ótica que você está trazendo, ainda é o prato feito de muita gente. Mas para nós, como é que você chama? Gustavo. Para nós, Gustavo, isso é tão relativo. Porque na realidade você sabe ao nível da consciência o que é a vontade de Deus e o que é o seu ímpeto que está querendo. Os Espíritos nos ensinam. Você quer saber qual que é a vontade de Deus? Você adota a lei áurea. Qual que é a lei áurea? Lá na época do Confúcio, do Lao Tse, definiu o quê? Não fazer aos outros o que nós não queremos que os outros nos façam. Aí Jesus positivou a didática. Fazer aos outros o que nós queremos que os outros nos façam. Não é esse? Deu uma didática positiva. O que acontece? Você analisa qual que é a vontade de Deus. Eu analiso o semelhante em linha de relação comigo, pode ser um semelhante direto ou indireto. Esse semelhante direto é aquele que você fala com ele ou está com ele em relação no seu campo mental. O indireto é o que está passando na calçada para lá e para cá e tem uma casca de banana lá, que você passa por cima dela, não pisa e fala assim, eu passei livre, tomara que o próximo não escorregue. Aí você sabe que a vontade de Deus qual que é? Volta 2 passos, joga com o pé para o canto assim, que você facilitou a vida e tirou problemas imensos de guias espirituais que estão acompanhando os tutelados dele. Para não complicar. Se quebrar a perna dessa criatura aqui, vai ser um desastre com a família. Então tem que abrir a bolha. É isso? Ele está perigoso, está perto de uma descida ou qualquer coisa. E isso é vontade de Deus. Agora, nós ficamos cheios de misticismo, sabendo que a vontade de tentar por Rio, só para São Paulo, explica aquilo, não. É no dia a dia que isso acontece conosco. Porque não se constrói uma nova personalidade com estruturas ou processos megalomaníacos. Nós não temos mania disso, até a expressão megalomania fala na mania, né? Quer dizer,
O nosso trabalho é o dia a dia. Certo? Eu estou passando aqui, estou vendo que esse gravador está na beiradinha. Eu posso, aqui está tudo quietinho, nós estamos sentados. Levantei aqui, eu costumo fazer isso aí. Eu jogo ele tacando de espírito enquanto passo esbarro. Não quero nem saber quem que é isso. Isso é uma forma, não que eu estou dando exemplo meu, não que o outro também faz o mesmo aqui. Mas é na realidade uma forma de estar com a mente voltada, não para resolver o problema do mundo, mas para adaptar-se a um processo construtivo, de dar a vida e não de matar, como o Evangelho propõe. É nesse sentido. Está vendo? Alguém queria falar de você? Então, sobre a predição e a permissão, porque tem coisas que não são permitidas, outras que são proibidas, né, na hora do despertamento. A permissão são as minhas conquistas. É evidente que quanto mais você investe, mais se abrem os seus parâmetros do livre-arbítrio. Mais poderes você tem. Menos suscetível você está do determinismo. Mas acontece que somente esses parâmetros ganham um alcance de segurança e de sabedoria quando você se habilita a administrar com inteligência e amor os parâmetros que lhe são abertos. Você pode estar tranquilo que muitas vezes uma criatura conquistou tal piso, que ele olha uma criatura que está tomando passe há N tempo, ele enxerga a doença e fala assim, até que eu podia dar uma ajudazinha aqui. Mas eu, por enquanto, estou ainda sem saber se ela sair andando, que ela está mancando, ou está escolando. Se sair andando, você não vai dar o chute no primeiro que encontrar. Isso é sabedoria. Você entendeu agora? Porque quando se dá um passo, sabe que eu estou falando isso aqui hoje, não sei porquê, mas deve ter suas razões, eu vou dar o passo e põe tudo no meu coração. Seria tão bom que melhorasse. Chaqueca, dor, não sei de quê, a tribulação, mas seja feita a vontade de Deus que Ele falou lá. Entendeu? Porque aí eu sou tranquilo. Agora, se eu puder ser um instrumento de cooperação, é bom para mim. É bom para mim. Agora tem que ter, porque há muita falsa... Você não conhece o processo. Nós estamos aqui trabalhando do outro lado, no plano mais obscuro da realidade da vida, da reencarnação. Então nós não conhecemos o processo. Então nós abrimos o coração e oferecemos o melhor. E deixa que a espiritualidade direcione que ela está com o processo e sabe o que é bom para aquela criatura. Então a pergunta da Regina é muito interessante. Fala. Essa lei, né, que foi determinada, que havia a árvore no meio do jardim, que poderia ser alimentada, né? E a da ciência do mal, que deveria ser evitada para que não ocorresse a morte. Uhum. Existem aqueles que estão em queda, capelinos. Então eles conhecem essa árvore da ciência do bem e do mal, porque eles vieram em função dela. Pela falta de praticar a ciência do bem, a árvore da vida. Mas existem aqueles que estão em movimento natural. Para eles também funciona como morte, só que uma morte diferenciada. Exato. Agora, a questão é a seguinte: se caso os gentios, que são os autóctones, se eles pudessem abarcar a ciência do amor, eles iam aprender. Não é isso? Eles precisavam passar pela ciência do bem e do mal. Eu não sei se você vai entender. Então, deixa eu só acabar aqui. É quando o senhor uma vez mencionou que se a gente saísse de Gênesis direto para Jesus, nós íamos suprimir todo esse processo do profeta. O sofrimento nesse meio. Não existiria esse livro. Não. Então tem como o aprendiz fazer a via do amor sem passar pela justiça. É isso que eu queria dizer. O gentio, o autóctone, ele não está comendo a ciência do bem e do mal, não. Ele está alimentando a árvore da vida. No relativo de suas conquistas. Certo? Jesus tentou evitar que a crucificação dele impingisse de maneira ampla, não nos capelinos que estavam crucificando lá, mas naquela grande massa que gritava crucifica, sem saber por quê. Certo? Perdoar-lhes porque não sabem o que fazem.
o tributo é menor. Olha, tinha um ou outro lá que só olhou de longe e estava mais endividado do que eu estava pregando na cruz. É uma questão relativa. Nós temos que ter essa ótica, porque senão nós ficamos presos com um códigozinho, isso aqui dá isso é relativo. Então nós olhamos, tem coisas extraordinárias no contexto. Então o que acontece? Eles desviaram lá no mundo de origem e vieram para cá num processo instaurador do mundo de expiações aqui. Então esse diálogo aqui com o grupo adâmico, que é o grupo exilado aqui. Porque os autóctones, eles vão tendo aquela elasticidade do entendimento de maneira muito relativa. A mulher cirofenícia teve um insight, não teve? Ela gritou atrás de Jesus. Olha bem como é que funciona. Jesus foi para as partes de Tiro e de Sidom, não é isso? Foi para lá. Ele tinha recomendado assim: não ireis pelo caminho das gentes. Ele falou para quem? Os israelitas. Né? Não ireis pelo caminho deles. O caminho é o pensamento. Não gravite a vida mental em cima do povão, que não conhece. Para eles é por aqui. E não tem crime para eles, não. Porque quem não conhece a lei, o que faz é lei. É da lei. E quem conhece a lei e transgride a lei é punido pela própria lei. Não mexe com ele, não. Mas emergencialmente ele teve que partir de Sidom. Não vamos entrar no mérito. Circunstancialmente. Chega lá, vem uma mulher daquela região, o evangelho, daquelas cercanias, quer dizer, era da área autóctone. Senhor, socorre-me que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ele não respondeu palavra para ela. E gritava. Ele ia na marcha. Ele tinha ensinado para não ir para o caminho da gente. E está no caminho da gente e está no caminho da mental dela. Que ela é gente. Vocês estão entendendo. Então o que ele fez? Não deu palavra. Aí ela insistiu. Os discípulos ficaram apreensivos. Senhor, atende, que ela vem gritando. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque essa menina que está endemoniada aí é que é instrumento de evolução dela. Você só está entendendo, gente. Porque ela está sofrendo um impacto de periferia, de fora para dentro. E quando nós estamos devendo, num caso de obsessão, o pai está assim, conhece o tipo de doutrina. Ai meu Deus, se der uma obsessão aqui com esse menino, eu estou perdido. Se der. Então para ele já é um drama. Se eu não tiver dinheiro esse mês para pagar isso, eu estou sofrido. Ele está com dinheiro na poupança ainda, né? Ainda está preocupado com o dinheiro que pode não entrar. Esse é o devedor. Né? É o que conhece a lei. Então o que acontece? Ele falou que não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, e completa aquela famosa frase: não é bom pegar no pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Olha que coisa maravilhosa. Não é isso? Então, o filho é o filho de Israel. É o que estão precisando. Eu vim cá para atender os complicados. Agora, lançar para o cachorrinho, que é o cachorrinho no Evangelho, da ideia de quê? Do iniciante. O porco do Evangelho é do caído. Então aqui embaixo, para não perder essa chance, porque aqui é o seguinte: aqui eu tenho o alto, aqui eu tenho o baixo, e aqui eu tenho consciência, não é isso? Então os cachorrinhos estão aqui em relação a alguém que está analisando. Eles estão chegando aqui. O cachorrinho é aquele que isso aqui, que é o subconsciente do indivíduo esclarecido, que pode ser o consciente dele, ou o super, na lei relativa da evolução. Então eu não posso pegar o pão que eu tenho que distribuir aqui e dar para quem está aqui embaixo em tratando de evolução. Não estou entrando na casa mental para estudar sub e super, não. Então o que acontece? Ela, naturalmente, como sendo cachorrinho ou cães, segundo o Evangelho, é aquela criatura que tem processo de iniciação. O porco é aquele que já estava aqui e caiu para cá, em queda, que é o capeleno. Então, atender
Aí esses elementos estão categorizados como em queda, é uma coisa, os que estão chegando é outra. Então o que ocorreu? Ela então responde, apesar de estar numa faixa inferior de entendimento, mas Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então o que resolveu o caso dela foi a palavra migalha. Porque é só migalha. Na hora que ela falou essa migalha, ela deu um salto de qualidade. Eu estou aqui embaixo, mas consigo pegar alguma coisa aí de cima. Então ela se candidatou a um processo de evolução em linha reta, não em linha quebrada. Porque linha quebrada é quando você aprende alguma coisa, em vez de fazer aquilo que aprendeu, dá uma voltinha no que você gosta. Aí nós caímos naquela famosa desculpa clássica nossa. Eu bem sabia que não ia dar certo. Não é isso? Porque a mente já tinha homologado que não pode, e a serpente gritou e nós uma voltinha lá e bum. É aquela famosa história da... Como é que chama? Aquela que de vez em quando eu trago aqui, é da traíra, né? Que foi ensinar a filhinha dela, né? Vocês conhecem a história. Foi ensinar a filhinha de que tinha poder sobreviver nas águas do rio. E roda, a menina ia atrás da menininha, né? A filhinha dela, né? Tá, nada pra cá, lá, vou aqui, pia aqui, sai. Aí ela falou, vou te dar uma lição. Quando você observar que tem uma minhoquinha, cuidado, porque ela está presa a um ferrinho, na ponta do ferrinho tem uma linha, na ponta da linha tem uma vara, e na ponta da vara tem um bicho. E vai te colocar na panela e vai te engolir. Aí ela... Aí partiu. Ele está nadando para cá e a trailinha atrás. Aí quando chegou na hora, ela observou, lá tinha uma minhoquinha lá, toda. Ela deu umas 2 ou 3 voltas e voltou para a menina, né, para a trailinha, e falou assim, olha, você vai dar um abraço no papai e fala que a mamãe não aguentou. Esse é o problema da então, é por aqui, né? Então nós vamos notar que foi a migalha que ajudou a companheira, e Jesus falou que Sara, lembra? Seja feito segundo o seu conhecimento, segundo a tua fé. Porque fé ela tinha, mas não tinha vivência. E ela foi auxiliada na cura da menina, não é isso? Então é dentro desse contexto que os fatos vão, ok? Seu Norte, desvendar, aflorar ou desnudar, de dentro para fora, é quando nós podemos por aí hoje, o renascer a todo momento e o batismo do fogo. O batismo do fogo que entra na nossa área agora. O batismo da água é quando você se predispõe às reencarnações certificantes. A todo momento nós podemos dar esse exemplo de renascimento. É o batismo do arrependimento. É aquele que eu falei, ele foi para lá, despancava, ele veio pelo batismo da água. Ele está respaldando peso de consciência. Ele não está abrindo amor. Porque amor não é por convenções didáticas de fora para dentro. O amor é um ato de instauração espontânea no coração. Nós temos que formalizar componentes, linhas atrativas, para que a criatura tenha o grande despertar, amar. A lei não, a lei é irreverente. Chorando ou sorrindo, a gente passa. Ela vem e visita. Agora, amor, não há determinação, o amor espera. E são os nossos erros do passado que vêm à tona e que nós temos que ultrapassar dificuldades. Se ultrapassarmos, estamos dando testemunho. Agora, quando eu falo que o amor é realmente algo desafiador, por causa disso aqui, né? Aqui está a nossa linha de evolução, aqui está
a que nós pretendemos. Tá aqui, nós precisamos dessa aqui. E nós estamos vivendo aqui dentro. O que é viver aqui dentro? Amar por convenção. Amar sob a tutela de João Batista. Amar vê na Bíblia. Então, você pode fazer isso para mim, peraí que eu vou ver se eu posso. Esse está aqui dentro. Ó. É uma mistura de amor por paixões, por submissão, por misticismo, por fanatismo, por credulidade, por boas intenções. Está errado não, é caminho. Agora, na hora que eu desmanchar isso aqui, que são as amarras de João Batista, eu estou entrado ali por adesão. Faço pela alegria de fazer, não pela convenção articulada em códigos. Aí eu desmontei a lei que está aqui e abri amor, que é por espontaneidade. Ora, essa abertura é de acentuar o sabor pessoal. Por isso nós estamos lutando aqui. Porque muitos de nós ainda operamos debaixo da pressão do outro. Como nós damos exemplo sempre aqui. A gente marca um compromisso com alguém, nós vamos domingo visitar o abrigo lá, o asilo, dar uma visita para os velhos, não é isso? Vamos lá. Aí quando chega de manhã, você vai, é mesmo? Você até assustou. Ele até dá uma desculpa. Ele não ia não, eu estou pronto desde cedo, tá? Ele lá dentro dele assustou, entre aspas. Mas para o outro ele falou, não, eu estou preparado, nada, está entre João Batista brigando ali que eu comprometeu. O outro, por questões de disciplina, estou sabendo, vou mesmo. O outro esperando sábado, domingo, custou passar, tem que ir lá. Está necessitado de abrir o coração e de amar. Então, cada criatura tem uma dose. E nós não podemos ver. Amor, sim. Porque se não tiver amor, não tem operação no bem. Mas a gradatividade aqui vai ao infinito. De acordo com as conquistas de cada qual. Ok? Eu queria completar a colocação da foto do gentil Capelino. Sim. A gente pode usar como metáfora, tem que confirmar, tá? O ser humano, ele tinha, há tempos atrás, até o quarto molar. Hoje a turma já está nascendo até que tem terceiro. Não tem mais necessidade. Então, eu fico pensando que os gentios não teriam hoje que comer da árvore do bem e do mal, porque isso de alguma forma já passou aí, né? Por nós, já foi filtrado, né? Passou no nosso caminho, então já não tem mais esse desafio. Exatamente. Perfeito, você está dentro do esquema. É isso mesmo que você trouxe o molar aí, não é por acaso, né? Quer dizer, não há mais necessidade desse tipo de ingestão. Nós estamos repetindo coisa que já está superada, né? Então, na realidade, nós estamos descobrindo que o Fora da Caridade não há salvação, de inspiração do Vicente Paulo, a definir que é por aí mesmo. Operar em tudo, sem perfeccionismo. Porque se houver perfeccionismo, dificulta, trava. O perfeccionismo é meio escravizante ainda. Então você vai entender daqui a pouco, só um bocadinho. Nós vamos analisar que na realidade essa posição, ela efetivamente tem que ser levada com muita naturalidade. Certo? Porque o perfeccionismo já é um processo de determinados caprichos, que empalidece, que invalida o esforço do aperfeiçoamento. A gente vai chegar lá. Vamos lá, com calma, tranquilo, para você não entender, mas aí fica bloqueado. Você falou de gentil, mas gentil sempre haverá gentil. Porque se não forem trabalhados aqui, eles terão outra oportunidade em outro órgão. E se parar de ter gentil, evolução coagula na hora, não tem mais. Eu não entendi, foi deu a impressão, não sei se eu ouvi errado, porque a gente fica pensando assim, é que hoje já não tem mais determinado tipo de necessidade ligada a essa árvore do bem e do mal. Quem falou que não tem? A grande massa está chegando agora. Isso eu não entendi. Eu não consegui entrar na essência da colocação dela. Como ela colocou, qual foi a proposta, o negócio dos molares que ela falou, é que hoje a gente está
são coisas, eu entendi isso, mas tem aqui... deu o exemplo figurado do molar. Não, fica figurado, mas assim, hoje pessoas dispensam molar, vamos dizer assim, mas existem aqueles que ainda precisam de molar, ainda tem gente... Mas esses vão ter o molar dele tranquilamente em outros ambientes voltados. É isso que eu não entendi. Pois é, mas é por aí. Não necessariamente comer árvore do animal, não necessariamente. Então é aquele negócio que a outra falou lá, evoluir em linha reta, quer dizer, ouvir não foi ela só, ela confirmou e outros falaram também, que tem aqueles que vão fazendo opção e vão abrindo o coração mais cedo. Mais cedo. Tem gente aí que está dando saltos maravilhosos com muito carinho. Porque uma coisa, Wagner, é você aprender caindo, quando cai, aí sai lá todo amarrotado na frente. E tem um que vai dando saltos dele aqui. Tá. Bom, tem mais? Só me ajuda aqui. Só um bocadinho. Não, eu estou fazendo uma relação aqui, uma carta de Paulo de Deus, que ele vai justificar por que ele precisa passar pelo judaísmo para ser cristão. Bom, e que ele não desprezava os judeus. Aí aqui, nesse raciocínio aqui da gente, a gente poderia então perceber que eu não preciso ficar fazendo experiência do bem e do mal para eu obedecer à vontade de Deus. Eu vou seguir um aprendizado natural. Certo. O que me dá a ideia aqui de que a gente às vezes está imaginando que é determinismo divino, que para eu aprender o bem eu tenho que passar pela fieira do mal. Então esse raciocínio é incoerente, não é lógico. Posso fazer essa comparação lá com o Paulo nessa carta aos Hebreus seria semelhante? Exatamente, porque passar pelo judeu é uma coisa, passar pela fieira do mal é outra coisa. Aí porque as expressões de interpretação, aliás, os fatores para a interpretação do Evangelho varia muito de acordo com a posição de cada qual no tempo. Se você analisar o judaísmo como aquele que está sendo recomposto na evolução pelas quedas tidas, não cabe na assertiva da fieira do bem e do mal. Eu estou complicando você, mas vou tentar explicar. Que é necessário passar pela fieira do mal? Não, tem que passar pela fieira da ignorância. Não é isso? Esse é o que dá salto de qualidade. Ele é um bom aluno, ele aprendeu e aplica. Tornou a aprender e aplicou. E os que passam pela fieira do mal, aí já passa pela fieira do judaísmo, no seu sentido dos que estão em queda. É por aí. Ele aprende, mas não aplica. Jesus disse, quantos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão primeiro do que vocês todos aqui? Não é isso? Na mesa de Abraão, Isaac e Jacó, você fica aí esperando hora. Isso aconteceu. Esse é o judaísmo no seu sentido dos fracassados, dos em queda, dos falidos. Mas você tem a outra que define o judaísmo como uma linha normal que eu pus aqui. Tem que passar pelo processo revelador. Porque a lei, ela te auxilia. A lei é trazida por fundo. Meia dúzia de elementos aqui fizeram um piso, a lei se revela. Definindo não matar, não furtar, não dizer falso testemunho, no seu sentido sociológico. Hoje nós temos ela no seu sentido sociológico ainda mais seletivo. O que é isso? O dia que eu falo assim, eu já obedeço todos os mandamentos, eu estou incoerente. Porque eu já não furto mais nem uma caneta, um lápis semelhante. Mas furto o sorriso dele, furto, vamos dizer, a paciência dele. Eu furto tudo que eu tenho direito. Furto o sorriso dele. Ele está sorrindo. Não te digo, estou alegre. Você está totalmente equivocado. Ele parou na hora. Matei a alegria dele. Então, é uma dinâmica nos mandamentos que vai seguindo a evolução da gente. Porque se houvesse assim, chegou a cumprir os mandamentos, está salvo. Joga isso dentro aqui. Não é por aqui. O processo é um processo interativo nessa forma. Tem gente que está vibrando com o superconsciente, que são valores idealísticos, que está compatível com o consciente de outros que vai viver isso.
Perceberam? Então, lembra que isso aqui que é uma sucessão. Então, ainda na sua questão, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Tem nada a ver com queda. Perceberam? Nem com mal. Ou seja, nos momentos do sermão profético, que a barra apertar, que deu um problema sério, tem os que estão na Judéia, os que conhecem. Espírita está na Judéia. O São Judeu nunca passou para o lado da Judéia na Ásia Menor. Nunca estiveram lá. Mas são judeus autênticos, genealogicamente falando. Estão entendendo? Judeu, o que conhece a lei. É outro sentido. Então, para aqueles que conhecem a lei, veem a pressão, fujam para os montes. Montes íntimos. O que é monte? Não que está em cima? Oração, paciência. Então, rapaz. O vale, desespero, não é isso? Infelicidade, entristecimento, depressão, e não sei o que, deserção, isso é vale. Então, na hora da onça beber água com os problemas. Você tem conhecimento, tudo para os montes. Aí ele continua. Continua. Os que estiverem na cidade, saiam. Na cidade do consumo. Não entra no jogo da confusão, não. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, na cidade. É diferente. Campo dando ideia de semeadura e colheita. Tá? Cidade e consumo. Então nós temos que analisar os textos de acordo. Então o judeu desse texto depende do judeu que eu posso definir, ok? Honório. Eu só não perdi, eu me esqueço. Rapidinho. Doutor Honório, essa ideia que a doutrina espírita fala, né? Ciência, filosofia e religião, aí está ligado dentro da terra, raciocinada, e dentro do ouvir, vigiar e orar. Primeira pergunta, que vai logo no início. É a doutrina espírita, filosofia, religião, né? Sim. Filosofia, ciência e religião. Está dentro dessa fé raciocinada que nós temos que pegar e está analisando esse texto de Kardec e ao mesmo tempo está mais ou menos baseado naquele vigiar e orar. Ele está sempre presente, Almir, sempre presente. Agora, a ciência, filosofia e religião da doutrina espírita e a fé raciocinada que ela aponta para nós são valores, vamos dizer, indispensáveis. Não podemos prescindir deles. Não é isso? Agora, vamos notar que com esses valores de ciência, filosofia e religião, fundamentando a fé raciocinada, com eles nós penetramos na linguagem bíblica. E podemos, porque quanto mais as revelações se atualizam, mais elas são diretas e objetivas. E acabam perdendo linhas de alcance no campo da aprendizagem. A potencialmente mais completa é o Velho Testamento. Todo figurado. Ali estão as leis que gerenciam a evolução em todos os mundos, não é só na Terra, não. Jesus veio, é insuperável a revelação dele, que é a revelação da aplicação da lei. Não cuideis que eu venha derrogar a lei e os profetas, não venha derrogar, mas cumprir. Então, com Jesus é cumprimento. Agora, na medida que você entra no cumprimento da lei, aceita Jesus, a doutrina espírita como a terceira, que é objetiva, direta, científica, filosófica, é muito mais chave que porta. Então as revelações posteriores vão perdendo aquele tipo de porta, embora Jesus tenha dito, eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, e fizer o que eu faço, que eu estou enviando a lei. E vem Kardec como considerado como chave. E outras à frente são mais chaves ainda, que vão abrindo. Então, onde é que está o legítimo ponto que projeta o ser a todos os caminhos do universo? Tem também que é o Velho Testamento. Porque quando você pega um texto aqui, ó, como esse nós já passamos por ele, e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente. Estudando isso aqui. Nós estamos trabalhando aqui de que assunto? Uma alimentação do vegetal, que tem cloroplasto, capta a luz solar, transformando em
em alimentos, matéria orgânica na intimidade da célula. Não sou de falar que é clorofila aqui, nem tampouco falar que é fotossíntese. E hoje, pelos conhecimentos, nós vamos aqui, mas nem o Moisés naquela época falar, gente, fotossíntese é um termo que vai ser descoberto daqui a 2 milênios, ou 3 milênios. Você entendeu quando eu quero chegar? Não vai ter figurado, é por isso. Porque falam verdades que serão abertas depois. Então é a mesma coisa. Se um médium nosso hoje aqui, que tem uma mediunidade bem segura, bem abrangente, for levado a uma reunião e for mostrado um equipamento que é capaz de dimensionar toda a estrutura psíquica da individualidade, penetrar território dentro das marcas do cérebro dele, onde estão aquelas linhas, aqueles caracteres determinados, ele vai falar assim, é espécie de um computador de última geração. Escreve. Daqui a um milênio, que atrás, falou que isso é computador, vê se dá para entender um negócio desse. Falou que é erva verde, como nós estamos falando. Vocês estão entendendo? Nós não podemos decodificar nada para além do alcance da nossa estrutura mental. Por isso que a situação tem que ser compreendida com o pé no chão. Os fatos são desenvolvidos. Aqui os aviões, aqui no Apocalipse, são como águias, como pássaros. Pode ser diferente? Não. Imaginemos o João Evangelista, que foi o que falou, que escreveu o Apocalipse, falar que é uma coisa que no futuro vai chamar avião, vai chamar Airbus 320, vai chamar ou qualquer outro tipo de avião que sair, não é isso? Então, são pontos que eu tenho que ser paciente, ok? Eu tive uma ideia que quando você colocou tanta cidade no monte, aí eu fiquei pensando assim, a questão de vir ideal, acho que ainda não tem muita ideia, você ficava no campo, ir no monte, isso seria jeito. Porque quem está no campo é quem está morando no centro de Belo Horizonte, na Amazonas, com aquela confusão do trânsito, está com a mente na posição sem escravização da massa. Esse está morando em pleno núcleo de Belo Horizonte, lá na Savassi, naquela confusão toda e não pertence à cidade. Entenderam? E podemos ter alguém que você passa de carro, nesse interior aí tem uma casinha lá, você passa assim, mas eu queria que é vida, né? Lá, casinha lá, deve ter 2 ou 3 pessoas lá dentro, e pode ter um enferminho ali dentro. Não pode? Com a mente conturbada? Então aqui essa mente conturbada não é a cidade das confusões. O que está aqui na Savassi, no hotel, não sei o quê, ou na determinada casa, está no campo, na semeadura dele, na colheita do dia a dia, preparando o estudo para levar a tempo. Vocês estão entendendo. Então tudo é nesse sentido. A vida é íntima. Se for analisar o plano sociológico, analisar de fora para dentro, nós ficamos muito na periferia mesmo, não tem jeito. Ok? O tempo acabando, né, gente? Pergunta final que não dá mais. Tem uma obra do Chico, eu não sei se está naquele primeiro livro dele, Pássaro de Além Túmulo, que quando o senhor fala a eleição do seguir por essa linha errada, é do espírito que ele que cuida de um abismo, que parece que o fogo, algo aquece muito, os espíritos vivem muito lá em sofrimento. Sim. Aí um dia, um outro companheiro espiritual dele recebe permissão para ir lá visitar. E ele começa a mostrar e o amigo fica desorientado de ver aquele sofrimento tremendo ali dentro e começa a perguntar para ele, quem é que está aqui? Aí começa a lembrar de todos os espíritos famosos para trás que entraram em queda. Todos lembram dessa obra? Aí fala, é fulano de tal que está aqui. Ele fala, não, esse já recuperou, já está trabalhando lá em cima. E ele vai enumerando vários. No final, o companheiro vira para ele e fala assim, aqui está toda a consciência, a mente da humanidade. Uhum. E eu estou lembrando o tempo todo, ele só começou o estudo hoje, porque e aquilo ali, esse movimento, nós escolhemos ficar preso nele. Por isso que alguns, quando a Sara trouxe que passa direto, são aqueles que conseguiram despertar, né? Com mais rapidez. Todos nós temos
temos tido essa oportunidade desse despertar. Não quer dizer que uns são privilegiados, não. Todos nós temos. O Emmanuel até usa uma linguagem muito especial sobre isso. Ele define que uns acordam com o cântico de um passarinho, outros tem que soltar um dinamite, uma bomba violenta para ele despertar. Certo é que todos nós temos uma acústica devidamente pronta a ouvir os chamamentos mais suaves. Então há essa liberdade para todos, né? Mas é assim que nós vamos notando. Então esse processo... Você queria falar? Dá porque nós estamos com as construções aí, o passe é para aquela... Então nós queríamos, só para poder completar isso, lembrar que esse sono a que esses capelinos foram levados, eles são perfeitamente naturais. Até mesmo a veiculação deles de lá para cá, em que eles acabaram por abrir mão do psicossoma, porque devem ter chegado aqui com os corpos mentais, como ovoides, não é isso? Então vêm realmente prostrados. E nessa parte que tem aqui, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, é lembrar nas próximas reuniões, vamos trabalhar com isso. Agradável aos olhos. Boa para se comer, por uma questão dedutiva normal. E o agradável no campo do chamamento, do interesse, etc., de gestão disso. Então já havia um acordar nesse espírito que a gente vai analisar com calma. A definir que atrás disso não houve uma insinuação fechada por parte da serpente como um elemento exterior. Mas tivemos um diálogo acentuadamente interior. Acentuadamente interior. Entrando na pauta as forças de retaguarda da individualidade com os informes captados pelas linhas da área mais sutil do campo mental. Então, a mente propõe, mas há uma reação natural do homem velho, que não quer entrar nesse novo processo, dessa nova proposta. Vamos ter em conta isso. Nós estamos jogando para fora, a serpente, Caim está lá fora, que o tentador está lá fora. Está tudo dentro da gente. Vamos ficar atentos. E com muita razão. O nosso homem velho grita mesmo, faz questão de não abrir mão. Porque o dia que não tiver isso, praticamente descaracteriza o próprio mecanismo da evolução. Analisando. O tempo acabou e nós vamos ficar por aqui. Semana próxima continua. Ok? Quem vai fazer a prece para nós? Adriano, você está? Senhor. Vai aqui. Senhor, nesse momento em que nos preparamos para retornar às nossas atividades do dia a dia, encerrando essa reflexão, nós os rogamos, abençoa-nos as nossas melhores possibilidades, para que possamos exercer a prerrogativa de servir-te, onde e quando nos convocares a caminho do bem. E quando chamados pelo plano maior, possamos responder como assim o fez nossa Mãe Santíssima. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Ajuda-nos em nossas fragilidades, em nossas dificuldades. Ajuda-nos a suprir as nossas carências, mas estimula-nos sempre a seguir-te cada vez mais para o alto e para os horizontes luminosos de nossa própria redenção.
esta prece agradecidos novamente a Jesus, Deus planos maiores em Deus, nós damos por interrompida a tarefa. Passo toda até a semana próxima.